E aí, pessoal, reunião extraordinária do Departamento de Futebol com planejamento e muitas informações. O Conselho ouviu tudo isso ontem à noite. Também liberações do grupo principal, pois de algumas informações que não fecharam. E, claro, um contrato de uma posição que o Grêmio precisa muito revelar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, ele, o ativo é o destaque dessa semana. Uma promoção pro carnaval. Torra no ativo. Portanto, entre agora no WhatsApp aqui na nossa descrição e não deixe de ter o seu ativo pro carnaval e melhorar a sua relação. Salve lá! Ativo é a solução. Gente, 3 assuntos aqui interessantes para a gente começar o dia. Vamos começar com a reunião ontem no Conselho Deliberativo do Grêmio. Uma reunião extraordinária que teve como pauta a apresentação do Departamento de Futebol do clube para a temporada de 22. O que eu vou dizer? O Grêmio apresentou no final de fevereiro o planejamento do ano de 22. Teria que ter sido feito isso em novembro, mas apresentou em fevereiro. E Denis Abraão montou uma apresentação com todos os jogadores, lâminas com todos, como é que era o procedimento, por exemplo, do Centro de Análise de Desempenho. Enfim, explicou todo o funcionamento do Departamento de Futebol, a função de cada um. Uma das curiosidades dessa reunião é que contou com a presença do Diego Serri, contou também com uma manifestação do CEO do Grêmio, falando dos custos do Departamento de Futebol, o orçamento do Departamento de Futebol. Hoje eu vou fazer para vocês à tarde exatamente um conteúdo definitivo sobre todos esses pontos. A gente colocar algumas verdades que precisam ser ditas com relação à estruturação do Departamento de Futebol e o custo efetivo dele. Então, essa foi uma situação. Como é que funciona isso, para vocês terem um entendimento mais geral de como funciona isso? Isso aqui é um pouco para inglês ver, tá? Tu vai lá, tu faz um relatório, tu tem interpelação de um ou outro conselheiro, uma crítica aqui, uma crítica ali, que foi o que aconteceu ontem, aí outros concordam, mas basicamente é para passar um panorama um pouco superficial de como funciona isso. Passa a questão do valor, passa a folha de pagamento, passa, mas não vai muito no detalhe, tá? Não vai muito no detalhe. Até porque acaba sendo um espaço onde as pessoas acabam vazando as informações e o Grêmio não tem tanto interesse em vazar situações como essa. Então, esse é um ponto que a gente ouve, eu escuto bem os relatórios, mas é relatório. Tem uma narrativa clara de como quer passar isso. E isso é o que aconteceu ontem, mas eu quero registrar apenas que não é tão comum o Conselho Deliberativo ouvir questões do Departamento de Futebol. E ontem foi claro como é o funcionamento, como é a organização, o Denis Abraão fazendo questão de mostrar isso, ele que vem da área de gestão e está colocando isso claramente, aí claro com a participação também dos executivos Carlos Amodeu e Diego Serri. Diego Serri que está um pouco pressionado, porque não trabalhou bem nesse período dele no Grêmio, e ele precisa melhorar muito para conseguir êxito por aqui, porque até o momento, para mim, pelo menos, ele não está trabalhando muito bem. E aí a gente vai para as questões de campo. A primeira delas, as liberações do Departamento de Futebol. Surgiu a informação que com a chegada do Roger, o Grêmio poderia rever 2 empréstimos. Um do Friso e outro do Felipe Albuquerque. Esses dois jogadores atuaram emprestados no ano passado. O Friso pelo Botafogo e o Felipe Albuquerque pela equipe da Ponte Preta, ambos jogando a Série B. E aí se falou, o Roger vai reaproveitar e tal. Aí vamos ver, porque se o Roger está pensando nisso, vamos ver o que a gente sabe. Aí se falando com agentes, falando com o staff dos jogadores, também com dirigentes do Grêmio, se viu que não. O Roger não só não pediu, e essa é uma outra informação interessante. A informação que eu tenho é que o Roger não pediu contratação nenhuma ainda. Não falou nisso com os dirigentes.
O que ele falou foi o seguinte: vamos analisar o que a gente tem aqui, depois a gente olha. Então, mas tudo bem, tem gente que tem outra informação, quem sou eu para estar contrapondo? A informação que eu tenho é que não pediu, e mais do que isso, esses jogadores aqui, que ontem foram muito sugeridos por grupos de gremistas, não estão nos planos do Grêmio e serão reemprestados e liberados. E ambos liberados, de fato, né? E por fim, gente, eu tenho um conteúdo aqui que eu acho muito interessante da gente dividir. O Grêmio liberou o Guilherme Guedes. Guilherme Guedes fora dos planos do Grêmio. E o Grêmio tem uma linha hierárquica dos laterais esquerdos. Hoje o Grêmio tem 2 laterais veteranos, entre aspas. O Grêmio tem o Nicolas, que é o titular, que foi contratado agora, que não é tão veterano, mas é um jogador que já tem aí uma idade importante. E o Diogo Barbosa, esse mais veterano. Esses são os 2. Se esperava o Guilherme Guedes subindo. Isso não se confirmou. E aí, ontem, o Grêmio acertou a assinatura do contrato profissional do lateral esquerdo Wesley, de 18 anos, tido em altíssima conta, e o Grêmio acertou até 24. Até 24. E é mais uma esperança. Aí as pessoas perguntam, o que é exatamente mais uma esperança para lateral esquerdo? O Grêmio tem 3 na linha hierárquica, 4 poderia colocar com o Vitinho. É o Thiago Rosa, o primeiro da fila, depois o Cuiabano, o segundo da fila, e por fim começa a surgir o nome de Wesley. Aí o Grêmio tem essa linha. Nos últimos anos, o Grêmio tem revelado jogadores, só que eles não têm conseguido estourar no profissional. A gente pode lembrar um, por exemplo, que depois jogou em muitos clubes, o Júnior, um lateral esquerdo, depois jogou no São Paulo, depois jogou também no Sport, não explodiu. Aqui, Guilherme Guedes pintou, agora vem o Guilherme Guedes, não conseguiu também. Os laterais esquerdos que o Grêmio contratou, a gente pode considerar que vieram praticamente profissionais. A gente pode citar o Alex Telles, que dispensa comentários. A gente pode citar também o Wendel, que dispensa comentários. Pois agora chegou a vez de tentar revelar mesmo, de fato. E eu coloco isso, a história do Wesley é uma história interessante, sabe? Ontem eu até postei no Instagram a história dele. O jogador que começou como centroavante no Internacional. Isso mesmo. Começou jogando ali e saiu do Internacional, foi para o São José, morava mais perto da sua casa lá, no São José. Daí no São José virou lateral esquerdo e aí jogando contra o próprio Grêmio, vingou, entendeu? Jogando uma Copa Santiago, uma competição muito acima da idade dele, sub-17, despertou interesse, outros clubes vieram e ele disse, não, vamos pro Grêmio. Vamos pro Grêmio. E aí tá no Grêmio e ontem assinou o seu primeiro contrato profissional e é mais uma esperança para nossa lateral. Eu acho que o Grêmio precisa ter exatamente esse sentimento. Ter sempre 3, 4 jogadores forçando, tentando para que eles vinguem e o Grêmio tenha reposição e mais, tenha a roda girando sempre. Então, os laterais esquerdos hoje estão esses que eu estou colocando para vocês. Eu boto o Vitinho também nessa conversa. Mas o Grêmio busca revelar jogadores e ontem, e a gente sempre comemora quando o Grêmio tem esse tipo de leitura, o Grêmio acertou o contrato do Wesley, que tem 50% com o Grêmio, 25% do São José e 25% dos seus agentes. Portanto, mais um jogador contratado aí. O Wesley, lateral esquerdo, a gente torce muito por ele. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.